Olá, colegas, aqui quem está falando é Evandro Antunes, presidente da Associação dos Agentes de Saúde do Estado da Bahia, a ASA-BA, editor e escritor do blog Evandro Agente de Saúde. No nosso vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre a possibilidade de indenização caso o profissional de saúde ou aquele que esteja trabalhando na pandemia se contamine pelo novo coronavírus e que esse direito também pode se estender aos seus familiares. Mas, antes de começar o nosso vídeo, eu peço para que você curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado e ao clicar no sininho ao lado você coloca na opção Todas, que significa que todas as novidades do nosso canal você será notificado. Eu também peço para que você compartilhe o nosso vídeo para que mais colegas tenham acesso a material de qualidade e comente. Pode ser críticas, elogios, dúvidas e sugestões. É muito importante a sua participação, beleza? Vamos voltar ao que interessa. Como já é sabido, nós, profissionais de saúde, estamos extremamente expostos à Covid-19. E essa exposição é potencializada pela falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, e pela falta de condições de trabalho. Sabemos também que a Covid-19 só agravou a crise, já que a maioria dos gestores não cumpriam como deveria, como a aquisição de EPIs adequados e investimento nas condições do próprio trabalho e em treinamento dos profissionais. Como consequência, cerca de 10% das mortes por Covid-19 são de profissionais de saúde. Por essa razão, eu me vi na necessidade de fazer esse vídeo para apresentar alguns caminhos para que o trabalhador seja indenizado, já que, infelizmente, estou tendo que relatar quase que diariamente contaminação ou morte de colegas devido ao novo coronavírus. Por tudo isso, eu vou explicar o porquê acredito que esses profissionais têm direito à indenização caso ele se contamine por Covid-19 no trabalho, e não somente o profissional, mas também o familiar que mora no mesmo imóvel. Isso por consequência da contaminação do profissional e esse profissional acabar passando pelo familiar, seja esse profissional tendo sintomas ou não. Eu já adianto que será um vídeo um pouco grande, mas de muita importância para os profissionais da saúde como um todo. Eu prometo tentar ser o mais claro possível, falando a linguagem que qualquer pessoa possa entender. Como eu cheguei a essa conclusão? Antes de começar a explanação, eu quero informar que não sou advogado, ainda sou um simples estudante de direito e sobre o que eu vou falar. Até o momento que eu gravei esse vídeo, eu dei uma pesquisada, eu não achei nenhum caso dessa situação na justiça. Aos colegas que são operadores do direito, eu já adianto que esse vídeo ele não serve para vocês, porque ele é um vídeo superficial e é dedicado às pessoas que não mexem com direito. E por essa razão, se você quiser uma explanação um pouco mais profunda, eu sugiro que você pesquise em outros lugares, tá certo? Então vamos lá, esclarecendo os fatos. A teoria em questão se baseia em alguns casos, nos casos concretos e análogos em outras situações, como por exemplo a barragem de Mariana em Brumadinho, que infelizmente, além de moradores mortos e acidentados, teve também trabalhadores nessas situações e esses tiveram que ser indenizados. Também há uma farta biografia sobre a indenização por acidente de trabalho e extenso julgado sobre isso. Devido a tais circunstâncias, em minha análise, cabe sim indenização por contaminação do profissional por Covid-19 ou de um parente que more juntamente com esse profissional, mesmo ele estando assintomático ou não, e que essa contaminação culminou devido a esse profissional ter adquirido a doença no seu trabalho. E isso daí pode ser caracterizado dolo ou culpa do empregador público. Antes de mais nada, é obrigação tanto da administração pública quanto do empregador fornecer as condições mínimas de local de trabalho, EPIs e também treinamento para a utilização desses equipamentos. Esses requisitos eles estão descritos nas normas regulamentadoras. Para quem não conhece, as normas regulamentadoras, também conhecidas como NRs, regulamentam
e fornece orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e à saúde do trabalhador. A NR24, no seu item 24.1.1, ela trata sobre a obrigatoriedade do empregador de fornecer o mínimo de condições para o local de trabalho. Eu vou ler esse item para a gente acompanhar junto. Esta norma estabelece as condições mínimas de higiene e de conforto a serem observadas pelas organizações, devendo o dimensionamento de todas as instalações regulamentadas por esta NR ter como base o número de trabalhadores usuários do turno com o maior contingente. Esse item ele é de extrema importância, principalmente para os agentes comunitários e agentes de endemias, porque no caso dos ACS, eles não têm uma sala adequada nas unidades de saúde. E no caso dos agentes de endemias, eles não têm nenhum ponto de apoio, a maioria é improvisado. Então, a inobservância do local apropriado, ele se caracteriza como negligência por parte do empregador ou do gestor público, desde quando eles já foram notificados sobre isso. Também é obrigação do empregador ou do gestor público o fornecimento de EPIs, conforme descrito na NR6, no seu item 6.3. Eu vou ler para a gente acompanhar. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Quando a falta de EPIs, ou ele é inadequado, ou sua distribuição é precária a ponto de pôr em risco a saúde do profissional, e esse profissional é coagido a trabalhar mesmo sem esses EPIs, ou com ele incompleto, o empregador ou o gestor público ele também está sendo negligente. Grave esta palavra, viu gente? Negligente. Mas somente o fornecimento de EPI não basta. Também é obrigação do empregador a fornecer o treinamento para a utilização desses EPIs, como é garantido na NR1, no seu item 1.6.1. Vou ler para a gente acompanhar aqui junto. O empregador deverá promover capacitação e treinamento dos trabalhadores em conformidade com o disposto nas NR. A parte do treinamento é muito importante, porque não basta dar somente os EPIs, mas ensinar o trabalhador a utilizar, como por exemplo, como retirar os EPIs de forma correta, a forma de descarte e assim por diante. Um recente estudo informa que a grande maioria dos profissionais são contaminados não quando estão em contato direto com o infectado, mas sim na hora da remoção de maneira inadequada dos EPIs que ele está utilizando. Muitos não sabem sequer como colocar e tirar de forma correta as luvas e a máscara, que é o básico. Isso gera um risco de contaminação e o empregador não fornecendo o treinamento adequado também se caracteriza como negligência. De acordo com a Constituição Federal de 88, no seu artigo 7º, inciso 28, ele estabelece que a necessidade e segurança contra acidentes de trabalho a cargo do empregador não exclui a indenização a que esse está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Como a Constituição falou em dolo ou culpa, eu vou introduzir para você não se perder no assunto. O dolo nada mais é quando o ato é feito de forma intencional. É uma conduta voluntária, isso é, ele faz com intenção de praticar ou deixar de praticar uma ação. E ele tem como objetivo causar dano a outra pessoa ou simplesmente cometer um ato ilícito. Eu não vou tratar de dolo nesse vídeo, isso porque tornaria o vídeo muito grande e sairíamos do tema. Então agora eu vou falar da culpa, que é o que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Já a culpa, ela é caracterizada quando a pessoa comete o mesmo ato ilícito após ter uma conduta voluntária, porém descuidada, que veio a causar o dano a terceiro ou simplesmente ensejou o ato ilegal. Nesta hipótese, o ato ilícito se dá pela atitude da pessoa ter sido praticada por negligência, imprudência ou imperícia. Por essa razão, eu vou focar na culpa, porque como a gente está tratando de relação de trabalho,
a culpa ela é a incidência mais aplicada no dia a dia. Vocês se lembram quando eu falei sobre gravar a palavra negligente? Baseado nisso, eu vou aprofundar um pouco mais acerca da culpa na responsabilidade no direito civil. Como a regra ela é adotada a responsabilidade subjetiva, só para você entender de forma bem clara, é necessário provar aquilo que você tenta imputar a culpa a outrem. Isso é, a conduta, o dano e o nexo causal e algumas considerações o agente causador, que eu não vou falar sobre isso. De forma clara, você tem que provar que o dano foi a Covid-19, a conduta foi a negligência do empregador ou do gestor, que pode ser na omissão de não fornecer o EPI, ou de fornecer de forma precária, ou fornecer material de má qualidade, ou seu local inadequado de trabalho, ou até a forma de treinamento, né? E o nexo é que a exposição ao vírus no local de trabalho e a falta de condições culminaram na potencialização de contaminação desse profissional. Para a questão de conhecimento, eu vou falar rapidamente sobre eles. Então, o que é a conduta? A conduta é uma ação realizada ou não por uma pessoa. Eu vou relembrar que esse vídeo não é um vídeo para operadores do direito, mas sim uma abordagem simples e clara para o cidadão comum entender, tá certo? Então, já falei o que é conduta. O que é o dano? O dano é o prejuízo que você sofre. O que é o nexo causal? O nexo causal, ele é o vínculo lógico entre a conduta e o dano. Isso é, o elo em que a conduta do empregador ou do gestor público ensejou diretamente na contaminação, que é o dano. Eu vou falar aqui um exemplo rapidinho para a gente entender e aprofundar um pouco mais, para a gente não ficar por fora, porque eu sei que deve ter ficado confuso. Vamos no exemplo. Se o empregador não fornecer os EPIs ou fornecer de forma incompleta para a realização da atividade, mesmo com os protocolos obrigando a utilização dos equipamentos, e por essa razão o profissional de saúde infelizmente foi contaminado, o empregador tem culpa e pode ser obrigado a indenizar o profissional ou a família no caso do óbito? Bom, vamos ver. Qual foi a conduta do empregador? Por exemplo, não fornecer os equipamentos de proteção individuais, os EPIs, mesmo sabendo que a falta de EPIs incluiria os riscos de contaminação do profissional. Isso se caracteriza como negligência. Então a gente vai ver se essa conduta negligente gerou dano. Então, nesse exemplo, o profissional ele foi contaminado pelo novo coronavírus. Então ele já teve dano na sua saúde. E qual é o nexo causal? O nexo causal é a soma da conduta e o dano. A negligência por parte do empregador em não fornecer o EPI contribuiu para que o profissional de saúde se contaminasse. Mas para comprovar tudo isso, é muito importante ter provas de que o seu empregador ou a administração pública não estão respeitando essas condições de trabalho. E como eu consigo obter essas provas? Primeiro, testemunha. Calma pessoal, não é essa testemunha que eu estou falando. Pode ser os seus colegas de trabalho que com certeza passam o mesmo perrengue que você e sofrem pela mesma falta de EPIs e condições de trabalho e também pela falta de treinamento. Documentos. É muito importante documentar a falta de EPIs ou o fornecimento deles incompletos e também a falta de condições de trabalho. É sempre bom fazer o requerimento informando a sua chefia em 2 vias, exigindo a assinatura dessa chefia na sua cópia. Inclusive, eu tenho alguns requerimentos que eu vou até disponibilizar, vai ficar aqui na descrição do vídeo, beleza? Fotos e vídeos, eu acho que esse é o mais importante de todos. Hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil registrar o local de trabalho e também o exercício da sua atividade sem EPI, com ele completo ou ele indevido, se você tirar foto da embalagem ou qualquer coisa dessa forma. Eu recomendo que você sempre deixe as provas com um familiar de confiança, porque
Se o profissional se recuperar, ele vai poder correr atrás e vai saber os caminhos por si só. Mas, se infelizmente o profissional vir a óbito, os familiares terão que ter subsídios através das provas que você levantou de forma contundente para garantir o direito desses familiares. E no caso de um familiar que mora no mesmo imóvel e for contaminado, pode requerer indenização também? Olha, na minha posição eu acredito que é possível sim requerer uma indenização. É um pouco mais difícil, porque você vai ter que provar o nexo causal, mas há essa possibilidade sim, e se for o caso, ingresse na justiça. Pode ser mais fácil provar se o profissional ele teve com o coronavírus, mesmo assintomático, com os exames devidamente comprobatórios, ou ele apresentar os sintomas e logo após o familiar comprovar que também teve essa doença e que o profissional que contaminou o familiar devido à negligência do empregador ou da administração pública por não fornecer condições de trabalho, tá certo? Mas depois de tudo que eu expliquei, há um grande problema que vai dificultar o acesso ao nosso direito. A medida provisória 927 de 2020, editada pelo governo federal, também conhecida como MP da Fome, que deixava os trabalhadores 4 meses sem salário no seu artigo 18, traz mais prejuízos aos trabalhadores que atinge diretamente essa nossa matéria. Lembrando que o artigo 18 ele foi revogado, mas no texto há outros artigos que dificultam o trabalhador para que ele seja indenizado pela contaminação por Covid-19 e impedir a garantia de seus direitos trabalhistas. Na MP, o seu artigo 29 afirma que os casos de contaminações pelo coronavírus não serão considerados como doença ocupacional. Um outro artigo, o artigo 15, suspende durante o estado de calamidade pública a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, com exceção dos exames demissionais, que poderá ser feito em até 60 dias após o encerramento do estado da calamidade pública. Os artigos 15 e o artigo 16, eles suspendem as exigências referentes à segurança de saúde no trabalho, isso é, as medidas que protegem os trabalhadores durante o período da pandemia. Preocupado em legislar a favor das empresas, o governo se esqueceu de pontos importantes para o trabalhador nesse momento de crise e fragilidade. Eu vou tratar da MP da Fome em uma outra oportunidade. Eu só elenquei os artigos que impactam diretamente sobre o assunto tratado no nosso vídeo, tá certo? Uma observação: se você ou algum colega passar por isso, eu sugiro que você procure o advogado, a sua associação na qual é afiliado ou o seu sindicato. Eles poderão te acompanhar e, mediante as provas que você produziu, poderão te orientar de perto, esclarecendo como fazer e também se você possui os elementos suficientes para promover uma ação judicial. Depois que eu terminei de gravar esse vídeo, eu tive que fazer mais esse adendo, porque o Supremo Tribunal Federal revogou o artigo 29 da MP da Fome, aquela que tratava sobre os casos de contaminação pelo coronavírus não seriam considerados como doença ocupacional. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, o artigo 29 pode excluir profissionais que estão atuando em atividades essenciais, como médicos, enfermeiros e motoboys. Pelo menos uma boa notícia para nós. Então, desculpe pelo vídeo longo, eu espero que você tenha gostado e que você pode me ajudar. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, clicar no sininho ao lado e ao clicar colocar na opção todas, que eu vou falar novamente, significa que todas as novidades do nosso canal você será notificado. Compartilhe o nosso vídeo para que mais colegas tenham acesso ao material de qualidade e comente. Pode ser críticas, elogios, dúvidas, sugestões. É muito importante sua participação, tá ok? Um abraço e até a próxima.